Recentemente, o que tem me assustado não é mais esse trágico noticiário que temos que presenciar todo santo dia. Se esses líderes mundiais escutassem Civil War do Guns N' Roses, ninguém mais precisaria passar por isso. O que mais me assusta é como a gente vai se acostumando, como a gente normaliza o anormal, como a gente vê um outdoor daqueles em Tel Aviv e pensa que bom, finalmente a paz vai chegar para o mundo. Bandeiras de Israel, Estados Unidos, Emirados, Marrocos, todas juntas, bonitinhas, como se fosse uma grande família feliz, né? Coalizão para a segurança regional, a aliança de Abraão, é hora de um novo Oriente Médio. Sou bonito, não sou? Parece uma esperança, um futuro, parece aquelas propagandas de banco que vendem um mundo colorido onde todo mundo se ama. Mas quando você vai fazer o login lá no banco, o negócio demora 2 anos para abrir, mesmo você estando em 2026. Lembra que te prometeram carro voador, hein? Foi por essa droga que você se apaixonou, pé de pano? Ah, coisa horrorosa! Isso foi em 2025, correto? Um ano cheio de referências à vinda do Anticristo e do primeiro cavaleiro do Apocalipse. Quem lembra, né? Nas Olimpíadas teve aquele cavalo branco. Lembrando que o cavalo branco é o mesmo símbolo que abre os selos do Apocalipse. Tá lá escrito: o primeiro cavaleiro que cavalga para vencer, com um arco nas mãos, mas sem flechas. Ele conquista pelo engano, pela aparência de paz, pela ilusão de um mundo unificado. E ali naquele desfile, todas as nações do mundo estavam representadas. Todos os países seguindo o cavalo branco, uma imagem viva do que as escrituras advertem. O mundo inteiro se maravilhando atrás da besta. Isso é claramente uma referência à nova ordem mundial, que tá lá na nota de $1 para todo mundo ver e não dizer que eu sou conspiracionista. Junto com a águia, com as flechas que faltam no arco do arqueiro. Olha só que coincidência. E por que todas as nações seguem o cavalo branco? Porque a nova ordem mundial será composta por um só povo, um só governo, uma só moeda e uma só religião. O governo de Lúcifer na Terra, onde, como está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E tudo isso está sendo preparado diante dos nossos olhos. Estamos vivendo o maior evento profético desde a vinda de Cristo na Terra. Você tem noção disso? Se quiser mais detalhes sobre isso, você vê lá meu vídeo sobre a nota de $. Mas o motivo da pirâmide da nota não estar completa é porque a ordem mundial ainda está sendo instalada. Ela não foi implementada ainda. O olho completa a pirâmide porque ele é o anticristo, ele é o líder, ele é a peça que falta. Então se falava em Apocalipse desde lá de que a avó do Felipe Neto era nova ainda, né? Segundo ele mesmo. E até agora nada, ou seja, é um mito, né? Se você tiver um neurônio, você vai imaginar que em um tempo mais antigo, um mundo com uma só moeda é quase impossível, né? Sinceramente, eu não consigo imaginar nenhum líder mundial sem internet, pois como que esse líder se comunicaria com a nação? Como que as notícias chegariam rápido, como chegam em segundos para nós hoje? A internet literalmente possibilita isso. Aí você junta com a profecia que Israel iria se tornar uma nação da noite para o dia. Se cumpriu. Aí você junta com as estrelas caindo do céu que João observou. Com Apocalipse 9, que diz que a aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Aqui ele obviamente estava se referindo a drones ou helicópteros, pois imagine se uma pessoa da época lá de João vê uma coisa tipo essa aqui, ó, como que você acha que ele ia descrever? Obviamente ele descreveu como gafanhotos porque olha como é que é um enxame deles. Ele também diz que sobre suas cabeças havia coroas, ou seja, a hélice, e também que eles eram aparelhados para a guerra. E hoje a gente sabe o estrago que um drone faz, né? Uma das armas mais eficientes na guerra.
Então tudo está se encaminhando lentamente. Quem do tempo antigo, Felipe Neto, da tua avó aí, iria imaginar que você sacaria um telefone e pagaria uma compra com um Pix? Tem várias pesquisas apontando para o fim do dinheiro físico. É um fato que ele deixará de existir. Então pode ser que esse acordo de paz que o Trump fez não seja realmente o cavalo branco, que nem eu mencionei. Mas assim, que o Apocalipse fala de um tempo semelhante ao nosso, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Então temos o dinheiro digital, o ID global, tudo converge para esse momento. O cavalo branco veio primeiro para preparar o caminho. Aquela paz que eles falaram pode ter sido a falsa paz, a paz dos acordos de fachada, a paz que excluiu a justiça. Mas se 2025 foi o ano do cavalo branco, o ano da promessa da paz, então 2026 só poderia ser o ano do cavalo vermelho, porque depois do engano vem a espada. E os sinais não param. Em muitos calendários esotéricos e proféticos, 2026 é apontado como o ano do cavalo de fogo vermelho. Agora, olhe para as Olimpíadas desse ano. Enquanto ano passado a gente tinha o cavalinho branco lá bonitinho, a gente tem esses símbolos que estão sendo apresentados ao mundo. E você sabe que não são inocentes. Aquele pentagrama com fogo que muitos insistem em chamar de outra coisa, né? Vamos ser honestos, é um pentagrama. Um pentagrama nas Olimpíadas de fogo. Vermelho é o símbolo máximo do satanismo. A estrela de 5 pontas que representa a oposição a Deus. O culto a Lúcifer. A exaltação do homem acima do Criador. E ele está sendo estampado em um evento que reúne todas as nações da Terra. Coincidência? Para quem acredita em coincidências, talvez, né? Mas para quem lê as Escrituras, isso é um baita de um aviso. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Depois dessa suposta paz, o mesmo Trump joga gasolina no conflito entre os Estados Unidos e o Irã. O segundo cavaleiro do Apocalipse recebeu o poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E olhem ao seu redor. As guerras não são mais isoladas. Elas estão se multiplicando como fogo em palha seca. Só Israel tem mais conflitos do que o mundo todo junto. E a Bíblia menciona isso, que as nações iriam se revoltar contra ela. Muitos falam de uma suposta Terceira Guerra Mundial. Mas será que já não estamos vivenciando uma? A Rússia e a Ucrânia se despedaçam há anos e ninguém consegue parar. Gaza virou um cemitério a céu aberto. O Líbano, que já foi a Suíça do Oriente Médio, desaba sobre o peso da crise econômica e dos bombardeios que cruzam sua fronteira todos os dias. E o que isso significa? Significa que o Oriente Médio está prestes a explodir de uma forma que nunca vimos antes. Porque uma guerra envolvendo o Irã não é uma guerra comum. É uma guerra que pode arrastar os Estados Unidos, que pode arrastar a Rússia, que pode envolver a China, que pode fechar o Estreito de Hormuz e parar o fluxo de petróleo mundial. É uma guerra que pode ser o estopim para o Armagedon, porque o terceiro cavaleiro do Apocalipse representa a fome. E me diz, o que a guerra resulta? Obviamente, fome, escassez e o colapso econômico. E depois dele, o cavalo amarelo, cujo nome é Morte, e o inferno o segue. Os 4 cavaleiros estão cavalgando e o mundo acordará quando for tarde demais. Eu não sei se a gente vai estar aqui para ver o fim, mas eu sei que a gente está vendo o começo do fim. E muito do que eu falei aqui, sem sombra de dúvidas, é teoria. Mas eu não vejo por que não alertar vocês dos sinais que estão aparecendo em todo o mundo e como as pessoas estão distraídas com shows, com coisas desse mundo, com celebridades, com problemas desse mundo, querendo resolver o problema desse mundo. Esse mundo já era, não existe mais solução. A solução é a volta de Cristo.
E quem é cristão de verdade sabe que é um evento que não pode ser temido, mas sim uma esperança de um tempo melhor e de finalmente ver se cumprir o que nos foi prometido há muito tempo. Enfim, o que você acha disso, cara? Comenta aqui embaixo. Aqui foi o JJ e até o próximo vídeo.